Melquisedeque, o sacerdote da promessa eterna. Quem é Melquisedeque e por que ele é importante para nós? Ao longo das páginas da Escritura, certas figuras se destacam como misteriosas e cativantes, nos deixando intrigados e ansiosos para descobrir sua importância. Entre essas figuras interessantes está Melquisedeque. Melquisedeque é mencionado apenas em algumas linhas do livro de Gênesis, mas sua breve aparição é muito significativa. Ela dá pequenas pistas sobre um personagem importante além do aqui e agora. O encontro com Melquisedeque em Gênesis 14, 18, 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O capítulo 14 de Gênesis fornece o pano de fundo para o encontro misterioso entre Abraão e Melquisedeque, um momento que tem significativas implicações para entender o papel do sacerdócio na história bíblica. Neste capítulo, testemunhamos a corajosa busca de Abraão para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado no aftermath de um conflito regional. À medida que Abraão retorna vitorioso da batalha, ele é encontrado por duas figuras significativas, o rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. É a aparição de Melquisedeque que captura nossa atenção, já que ele surge de repente, cujo sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Por meio desse encontro, em Gênesis 14, os leitores são convidados a ponderar o significado mais profundo do sacerdócio de Melquisedeque e suas implicações para entender o plano de redenção de Deus. Ao explorarmos esse encontro mais a fundo, iremos descobrir camadas de simbolismo e significado que apontam para o cumprimento final da promessa de Deus em Cristo. Junte-se a mim enquanto mergulhamos mais profundamente no encontro com Melquisedeque em Gênesis, buscando entender sua importância para nossa fé e nossa compreensão do sacerdócio na Escritura. Em Gênesis 14, uma análise mais detalhada do encontro com Abraão. O aparecimento repentino de Melquisedeque na narrativa é marcante, pois ele chega sem nenhuma introdução ou explicação prévia de seu histórico. No entanto, sua presença carrega profundidade significativa, cujo sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Por meio desse encontro, em Gênesis 14, os leitores são convidados a ponderar o significado mais profundo do sacerdócio de Melquisedeque e suas implicações para entender o plano de redenção de Deus. Ao explorarmos esse encontro mais a fundo, iremos descobrir camadas de simbolismo e significado que apontam para o cumprimento final da promessa de Deus em Cristo. Junte-se a mim enquanto mergulhamos mais profundamente no encontro com Melquisedeque em Gênesis, buscando entender sua importância para nossa fé e nossa compreensão do sacerdócio na Escritura. Em Gênesis 14, uma análise mais detalhada do encontro com Abraão. O aparecimento repentino de Melquisedeque na narrativa é marcante, pois ele chega sem nenhuma introdução ou explicação prévia de seu histórico. No entanto, sua presença carrega profundidade significativa. Abraão fez quando respondeu à bênção de Melquisedeque. Também nos faz pensar sobre o papel do sacerdócio de Melquisedeque e o que isso significa para o plano maior de Deus de salvar as pessoas. Características de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, é conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Esse título é muito importante na Bíblia porque nos mostra muito sobre quem ele é. Quando aprendemos sobre Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, podemos ver seu papel importante na Bíblia. Primeiro, seu papel especial como sacerdote. Melquisedeque era diferente de outros sacerdotes que vieram depois, sob a lei dada a Moisés. Esses outros sacerdotes eram da família de Arão, mas Melquisedeque não veio de nenhuma linhagem familiar mencionada na Bíblia. Isso nos mostra que seu papel como sacerdote era para todos, em todos os lugares e para todo o sempre. Segundo, seu trabalho de abençoar e falar com Deus em nome de outros. Como sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque era como uma ponte entre Deus e as pessoas. Ele abençoava as pessoas e intercedia por elas diante de Deus. Quando encontrou Abraão, ele o abençoou e agradeceu a Deus por ajudar Abraão durante uma batalha. Terceiro, o significado do pão e do vinho. Em Gênesis 14, Melquisedeque deu pão e vinho a Abraão.
Isso foi uma maneira de mostrar amizade e compartilhar as bênçãos de Deus. Mais tarde, na igreja cristã, pão e vinho são usados para lembrar o sacrifício de Jesus, mostrando que as ações de Melquisedeque apontavam para o que Jesus faria por todas as pessoas. Quarto, o significado de seu nome. O nome de Melquisedeque significa Rei da Justiça e Rei da Paz. Esses nomes nos dizem sobre seu papel como líder bom e pacífico. Isso nos mostra que Deus quer que o mundo seja justo e pacífico. Quinto, como? Ele mostrou como Cristo seria. A vida de Melquisedeque foi uma prévia de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote supremo. O livro de Hebreus e a Bíblia comparam Melquisedeque e Jesus, mostrando como são semelhantes e como Jesus é ainda maior. Jesus, assim como Melquisedeque, é um sacerdote para sempre, e ele traz vida eterna a todos que o seguem. Ao entendermos Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo, vemos o quão importante ele é na Bíblia e como ele nos mostra o que Jesus faria mais tarde. A vida e as ações de Melquisedeque nos ajudam a lembrar do amor e cuidado intermináveis de Deus ao longo da história. Capítulo 2 – Das referências enigmáticas nos Salmos. Salmo 23 – O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os Salmos, um grupo de poemas antigos da cultura hebraica, incluem menções misteriosas a Melquisedeque que acrescentam aos segredos sobre esse personagem. Essas menções, encontradas em diferentes salmos, fornecem pistas intrigantes sobre Melquisedeque. Um exemplo é o Salmo 110:1-4, um salmo messiânico que contém uma referência profética a Melquisedeque. No versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o salmista fala de uma figura sacerdotal futura que será designada por Deus e que servirá perpetuamente na ordem de Melquisedeque.